castelo forte é o nosso Deus. Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Que a graça do Senhor seja conosco, não é? E sobre nós, nesta noite tão maravilhosa, no dia em que nós reservamos para cultuar o nosso Deus, primeiro domingo do mês de fevereiro, e começando, né, um novo mês na expectativa de que o Senhor possa continuar também nos alimentando, nos ajudando, nos fortalecendo. E dando continuidade, então, às mensagens que temos desenvolvido a partir da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, eu gostaria de pedir aos irmãos que abram no capítulo 4. Pode pegá-la. Senão ela chama a atenção e acaba... Obrigado. Vou pedir os diáconos para auxiliar o nosso visitante, né, para que ele possa também se sentir acolhido aqui. Se precisar segurar a criancinha. Nós vamos ler então Filipenses 4, de 8 e 9. Né? Então vamos ver esses dois versos, 8 e 9. Vamos ler juntos, irmãos, como fizemos nos textos anteriores. Leiamos. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio maravilhoso que temos de cultuarmos ao Senhor, de abrirmos a Tua palavra, de lermos, ó Deus, a revelação do Senhor, a palavra do Senhor. Nós somos muito gratos a Ti, porque o Senhor tem manifestado, ó Deus, a Tua bondade para conosco, e não nos tem deixados, ó Pai, sem a instrução da Tua palavra. Muito pelo contrário, o Senhor tem abundado, ó Deus, em nossas vidas, o texto da palavra do Senhor, a revelação do Senhor, para que possamos crescer na graça e no conhecimento de Teu Filho Jesus Cristo. Então, nós te pedimos que nesta noite não seja diferente do que o Senhor já tem feito, que o Senhor continue, ó Deus, pela Tua graça, aplicando em nossos corações a Tua palavra, para que juntos, como igreja do Senhor, como corpo de Cristo, cresçamos sempre na mesma estatura, para que assim glorifiquemos ao Senhor por meio de nossa obediência à Tua voz. Em nome de Jesus é que nós agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, então nós vamos prosseguir na exposição, não é? Como eu disse, nós estamos chegando ao final desta carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, uma carta que alguns costumam chamar de carta da alegria. No entanto, quando você observa, você percebe que nesta carta nós estamos diante de uma situação não tão alegre assim, porque o apóstolo Paulo estava preso, os irmãos estavam um pouco apavorados com relação ao futuro do cristianismo, eles estavam enfrentando oposições, alguns estavam sendo presos, inclusive, arrastados às prisões. Alguns deles estavam, inclusive, pensando em desistir do evangelho. Outros estavam aproveitando a oportunidade para pregar falsas mensagens a respeito de Cristo. Então, Paulo precisava escrever um texto para dizer a eles que é muito importante, é fundamental que nós compreendamos que a vida cristã não é um lugar em que nós estamos confortavelmente localizados no mundo. Muito pelo contrário, nós podemos chamar de um campo de batalha quando nós olhamos para a vida cristã. Se alguém perguntasse, talvez, onde se trava a maior batalha desta vida cristã, talvez nós responderíamos o coração, porque é exatamente ali que as coisas acontecem. De fato, tudo isso é verdadeiro, mas a Escritura nos afirma que a mente do ser humano, que é o lugar onde as coisas se realizam, do ponto de vista da nossa compreensão a respeito de Deus,
ali também é um dos principais campos de batalha de nossa fé. Nós acabamos de ler aqui, não é, em Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2, Paulo dizendo que nós devemos renovar a nossa mente, porque a nossa mente, quando ela está dominada por mentiras, por falsidades, por mensagens erradas em relação a Cristo, nós somos levados a uma prática também equivocada, a uma prática de vida errada. É na mente que as interpretações elas são formadas. É na nossa mente que os medos eles acabam se expandindo. Os desejos de nosso coração acabam se alimentando. E muitas vezes as mentiras se estabelecem exatamente quando nós passamos a pensar, a refletir sobre algumas coisas, sem, contudo, compararmos estas nossas interpretações com a palavra de Deus. Então, Filipenses 4, 8 e 9 surge exatamente como uma sequência natural, podemos dizer, do que aquilo que Paulo havia acabado de ensinar sobre ansiedade e paz, que foi o texto que nós analisamos anteriormente, quando ele disse: alegrai-vos sempre no Senhor, sejam moderados, não andem ansiosos, e a paz de Deus ela vai inundar os seus corações e também a mente em Cristo Jesus. Então Paulo agora inicia dizendo, finalmente, irmãos, ou seja, a expressão finalmente aparece exatamente como uma sequência daquilo que ele agora quer concluir em relação a esta nova vida em Cristo. Uma vida de alegria, uma vida de moderação, uma vida sem ansiedade, sabendo que o Senhor está sempre perto de nós, tanto no sentido de nos acolher, quanto no sentido de nos julgar também, quando pecamos. Não devemos andar ansiosos, porque o Senhor cuida de nós devemos lançar sobre Ele nossas ansiedades, e quando fizermos assim, nós podemos ter a plena convicção de que a paz de Cristo ela vai inundar o nosso coração, ela vai preencher a nossa mente, de modo que nós possamos viver uma vida madura, tendo uma mente transformada e moldada pelo Evangelho do Senhor. Esta palavra que Paulo inicia, finalmente, irmãos, esta expressão, não necessariamente uma conclusão, mas uma síntese, ou, em outras palavras, talvez uma aplicação deste sermão que ele havia feito anteriormente. Ele reúne aqui várias características, vários, podemos dizer, padrões de um pensamento cristão. A resposta de Paulo é: como deve ser a mente de um crente? No que um crente deve pensar? No que um crente deve meditar? E aí ele menciona algumas qualidades ou características, mais precisamente 8 características, 8 qualidades. Primeiro ele diz tudo o que é verdadeiro. Então, isso significa dizer que o pensamento cristão deve ser sempre governado pela verdade. Sempre governado pela verdade. Não pela distração, não pelas mentiras, pelas falsas doutrinas, não pelos nossos sentimentos, fantasias, desejos, não pelas nossas impressões, mas sempre pela verdade. A verdade aqui de que Paulo fala é uma verdade objetiva, a verdade revelada por Deus em sua palavra. A verdade revelada por Deus em sua palavra. Eu quero fazer apenas uma interrupção, porque talvez tem algumas cadeiras aqui, então talvez a irmã que esteja ali, outros que, não é, para não ficar em pé o tempo todo. Então, pedir os nossos diáconos aí só para observar isso também. Talvez alguns precisam de cadeira lá atrás, e pode pegar essas aqui, né, e levar lá para maior conforto também dos nossos visitantes. Obrigado, irmãos, obrigado. Obrigado. Então, queridos, verdade é objetiva. Deus é objetivo na sua revelação. E Paulo começa, creio eu, intencionalmente, com este ponto. Por quê? Porque tudo começa com a verdade. Se nós pensarmos algo que é falso, mentiroso, enganoso, que é algo falacioso, um sofisma, argumentos falsos, nós vamos tirar conclusões falsas e erradas. Então, Paulo começa com a verdade,
porque, de fato, a verdade é o lugar onde nós vamos moldar o nosso pensamento. Como eu tenho insistido aqui com os irmãos, e continuarei insistindo, com a graça de Deus, porque é um aspecto basilar da vida cristã, nós não podemos buscar respostas para as nossas dúvidas noutros lugares, senão na Escritura Sagrada. Nós acabamos de ler aqui também no Salmo 19. A Escritura ela é perfeita. Os testemunhos do Senhor são fiéis. Então nós devemos crer nisto. E devemos buscar na palavra de Deus, na verdade de Deus, aquilo que é, de fato, fundamental para a nossa maturidade e para o desenvolvimento do nosso pensamento cristão. Você quer pensar corretamente? Pense de acordo com a palavra. Você quer ter uma mente moldada pelo Evangelho? Encha-se da palavra. Você quer ter lábios que proclamem verdades e palavras genuínas? Use o vocabulário da palavra. A palavra de Deus é, portanto, a verdade com a qual Paulo começa a sua lista de qualidades. Finalmente, irmãos, se vocês querem se alegrar no Senhor, viver uma vida moderada, não andarem ansiosos, e se querem que a paz de Cristo inunde os corações e as mentes, comece pela palavra, comece pela verdade, por tudo aquilo que é verdadeiro. Em segundo lugar, Paulo fala de algo que é respeitável, tudo que é respeitável. Aqui Paulo se refere à honra, dignidade. A respeitabilidade é algo que caracteriza exatamente a integridade da vida cristã. Uma pessoa ela é respeitável quando ela, de fato, assume a verdade que ela defende de uma maneira séria, honrada, de uma maneira digna. Ou seja, ela reconhece o poder do Evangelho na sua vida e ela, então, sabe que aquilo com o que ela está lidando é algo acima de qualquer suspeita, cujo valor é absolutamente maior do que qualquer outro tesouro que nós possamos encontrar. Aliás, os irmãos se lembram daquela parábola de Jesus, quando ele conta de um homem que encontrou um tesouro escondido num determinado terreno, e ele então foi, correu, vendeu os seus bens para que pudesse comprar aquele tesouro ali, porque aquele tesouro era de fato mais importante do que as riquezas que ele já tinha acumulado. Então, isto é respeitabilidade, é você valorizar o tamanho do Evangelho, valorizar a graça do Evangelho, valorizar o próprio Cristo e a própria verdade. Portanto, quem crê na verdade, quem vive debaixo da verdade, que é a palavra, procurará uma vida de dignidade, uma vida de honra, uma vida de seriedade diante de Deus e diante das pessoas. Uma mente, irmãos, moldada pelo genuíno Evangelho, ela não se alimenta de coisas triviais do mundo, ela não vive por aí se alimentando de lixos. E, infelizmente, nós vemos isso acontecer, é muito comum na nossa cultura, na nossa contemporaneidade, porque o que nós mais temos são lixos intelectuais, porque você tem uma rede de internet em que tudo cabe ali. E você tem todo tipo de lixo, todo tipo de coisa ruim, todo tipo de podridão. E muitas vezes nós nos alimentamos com estas coisas, com coisas que não são sérias, que não são respeitáveis, que não são honradas. E muitas vezes nós até divulgamos estas coisas, mesmo sem talvez uma intenção, um propósito, mas nós simplesmente reproduzimos aquilo que a nossa cultura faz. A maneira como nós tratamos as pessoas nas redes sociais, como nós nos referimos à autoridade, a maneira como nós publicamos ou republicamos, curtimos, compartilhamos mensagens, notícias. Tudo isto é muito importante, porque é preciso que nós tenhamos a clareza daquilo que nós estamos fazendo. Será que o meu caráter é um caráter respeitável diante das pessoas? Quando eu entro num determinado ambiente, como as pessoas me veem? Elas me veem como uma pessoa de respeito, que leva uma mensagem de respeito, que tem a honra gravada em si, para que as pessoas possam valorizar, possam acreditar, possam encarar como, de fato, alguém que deve ser honrado. É triste, às vezes, como, mesmo no ministério pastoral, nós percebemos, às vezes, distorções desse tipo. Às vezes, alguns ministros, alguns pastores, acabam
não entendendo a gravidade, a seriedade que é ser respeitado pelas pessoas. E muitos acabam fazendo do ministério algo banal, algo trivial, acabam usando o ministério muito mais como um acréscimo, como um bico, como algo secundário, do que algo que é de fato principal e respeitável. Nós não vemos na Escritura Sagrada, e não vemos também na história da igreja, homens que tiveram encontros reais com Cristo e que se tornaram ministros do Evangelho, serem pessoas desonradas, indignas, pessoas sem respeitabilidade. Muito pelo contrário. Você pode examinar na Escritura, como pode também examinar na história da igreja, e você verá que todo pastor que se destacou por pregar a verdade da palavra de Deus era alguém que tinha o respeito das pessoas, era alguém honrado. Não estou me referindo a uma pessoa impecável, alguém que não peque, mas estou me referindo a uma pessoa que valoriza o seu ministério, que dá ao seu ministério a dignidade que, de fato, ele merece. E todos nós devemos fazer isto como crentes. Nós somos filhos de Deus, somos irmãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui para divulgarmos uma coisa muito séria. As pessoas estão indo para o inferno, as pessoas estão morrendo. E nós, muitas vezes, estamos aqui brincando com o que significa o Evangelho. Paulo está dizendo, irmãos, cultivem o respeito, a dignidade, a honra, a seriedade da vida cristã, moldem as mentes de vocês a partir deste Evangelho, abandonem estas trivialidades e estes pecados que tanto degradam a humanidade, coisas imorais, não é? Agora estamos às portas aí do Carnaval, e o que nós vamos mais ouvir, ver, né, nas ruas, nos documentários, nas notícias, é exatamente isto: imoralidade, promiscuidade, palavras de baixo calão, cenas de nudez. Então, tudo isto fere, de fato, o Evangelho, ou uma mente moldada pelo Evangelho. Devemos fugir dessas coisas, devemos abandonar estes pensamentos que nos levam para distante do Senhor. Uma mente moldada pelo Evangelho, ela vai lutar para não permitir que a sua mente ela seja alimentada com estas coisas que nos afastam de Deus. A verdade, o respeito. E agora Paulo fala também da justiça, tudo que é justo. Paulo relaciona a justiça com aquilo que é reto, ou, em outras palavras, algo que é moralmente correto, moralmente verdadeiro, moralmente aplicável. Obviamente, tudo isso alinhado, conectado com o caráter de Deus, com o caráter de Deus que é justo. Justiça na Bíblia tem muito a ver com retidão. É um caminho reto, um caminho que você tem princípio, meio e fim. Você tem um propósito. É como se você fizesse um planejamento e você estabelecesse toda a metodologia do seu planejamento para você chegar ao objetivo pretendido, para você cumprir aquilo que você estabeleceu. Isto é justiça. Deus é justo porque Ele tem o seu plano estabelecido de maneira reta. Os planos de Deus, eles não são planos tortuosos, caminhos tortuosos. Os planos de Deus são justos. E de que maneira nós podemos aplicar isto em nossas vidas? Agindo de maneira moralmente correta, com justiça, com retidão, com integridade. Então, as nossas conversas precisam revelar isto, a nossa moralidade correta, bíblica, os nossos planos, nosso trabalho, nossos relacionamentos, tudo aquilo que faz parte de nossa vida deve ser moralmente correto. Nós não podemos tomar decisões, por exemplo, que sejam imorais, que sejam injustas. Não podemos defender causas que sejam injustas, causas que sejam imorais. Os crentes não devem assinar pautas políticas, por exemplo, que defendem aspectos imorais, que são contrários à palavra de Deus. Porque se você é justo, você se alinha ao caráter de Deus. Você não pode considerar alguém ou algo moralmente correto se ele se afasta da verdade do Senhor. Então, agir com justiça é pensar naquilo que é correto de acordo com a palavra de Deus.
Paulo fala também sobre algo puro. A pureza aqui, além da pureza moral, também os intérpretes entendem como algo relacionado à santificação, à vida santificada, uma vida de pureza. E a ideia é de que nós que estávamos enlameados pelo pecado e fomos tirados da lama, e agora estamos sendo lavados desta lama pelo poder de Cristo. Então, à medida que nós vamos nos desenvolvendo na vida cristã, pautados na verdade, com uma vida de respeito, com uma vida de justiça, naturalmente o pecado vai sendo descascado de nós e nós vamos nos tornando cada vez mais puros, cada vez mais purificados, cada vez mais santificados. Obviamente, isto é um processo. Obviamente, isso depende dos primeiros passos, que é o apego à palavra de Deus, à verdade, uma vida de respeito, uma vida de justiça moral. Isto vai tornar você alguém mais puro, íntegro, uma integridade interior, uma mudança de coração, para que você possa ter uma mente santificada no Espírito. E dessa maneira também você abandonar, jogar longe tudo aquilo que contamina a sua vida. Lembre-se do que Hebreus 12 nos diz. Hebreus 12 nos diz que nós devemos nos desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, para que nós possamos correr a carreira que nos está proposta. O escritor ali usa uma linguagem esportiva. Ele está utilizando ali a ideia de alguém que participa de uma maratona. E a gente sabe que estas pessoas que participam de maratonas, elas se preparam de maneira muito eficaz para participar da prova. O peso, o tipo de roupa para diminuir a resistência do ar, uma série de outras questões. Na natação a gente percebe isso também. Até mesmo o tecido que é utilizado na roupa, né, do nadador é um tecido especial para diminuir os atritos do corpo com a água. Uma série de questões que, né, a ciência esportiva desenvolve e tem a ver exatamente com isto. Se nós não tirarmos os pesos, né, tirarmos esses atritos que nós temos por causa do pecado, a nossa vida cristã ela não vai avançar. E para fazermos isto, Paulo está dizendo, tire de você a impureza, fugir da impureza, fugir da imoralidade, que é o que Paulo falou também a Timóteo. Não permita que o seu coração seja tomado por imoralidades ou por uma impureza moral a ponto de você se sentir pesado no seu caminhar com Cristo. Quinto lugar, Paulo fala de algo que é amável. A amabilidade, meus irmãos, é uma característica própria do ser de Deus e, infelizmente, muitas vezes a gente confunde, né, o amor com permissividade ou com conivência. São dois conceitos falsos, né, em relação ao amor de Deus, porque Deus não é conivente com o erro. Deus ele não trabalha, não é, a partir dos nossos sentimentos, mas Deus trabalha a partir da obediência que nós devemos a Ele. E claramente Jesus Cristo disse que nós o amamos quando guardamos os seus mandamentos. Então, a principal prova de que nós amamos a Deus é guardar os seus mandamentos. Não é se nós levantamos as mãos quando cantamos, não é se nós choramos quando ouvimos uma pregação, não é se nós somos líderes da igreja, membros de uma igreja, avivada ou não. Isto não tem a ver com a demonstração de nosso amor. Alguém pode fazer isto todos os dias, alguém pode fazer isto todos os domingos, alguém pode participar dos cultos todos os domingos, levantando as mãos, vindo à frente receber a oração pastoral em resposta aos apelos que os pregadores fazem, demonstrarem arrependimento. As pessoas podem fazer isto de várias maneiras, mas muitas delas, ao fazerem isso, não continuam numa vida de obediência. Elas passam por essa experiência no culto, no domingo, mas na segunda-feira as suas vidas continuam desobedientes à palavra do Senhor. Ela continua fazendo as coisas que não deveria fazer. Então, um caráter amável é um caráter que visa a obediência.
Uma obediência que visa, por sua vez, a edificação genuína. Porque à medida que nós obedecemos a Deus, Deus também promove em nós a edificação, porque é um pacto. O Senhor quer que nós o obedeçamos para que Ele também nos recompense com as suas bênçãos decorrentes de nossa obediência. Basta nós lermos os capítulos 4 até 8 de Deuteronômio e você verá isto. Você verá ali as recompensas da obediência e os castigos da desobediência. Às vezes nós recebemos castigos, irmãos, porque não obedecemos, simplesmente porque não obedecemos. Deus o tempo inteiro está nos dizendo na sua palavra, faça desta forma. Mas nós insistimos, por causa da dureza do nosso coração e dos nossos sentimentos, insistimos em fazer aquilo que Deus não ordenou na sua palavra. E quando nós não fazemos, sobre nós vêm as consequências da desobediência. É inevitável. O Senhor nos instrui exatamente para que nós possamos acertar na vida. O Senhor nos mostra na palavra dele o caminho justo, reto, para que nós possamos demonstrar uma obediência que seja edificante para todos nós. Então, um caráter amável é um caráter que promove isto, ou seja, a obediência em amor. Falar a verdade em amor, diz Paulo. Repare que Paulo não coloca o amor acima da verdade. Pelo contrário, ele diz que a verdade deve prevalecer. E a verdade, quando prevalece, ela deve gerar as outras características, como, por exemplo, o amor. Então, eu devo sempre falar a verdade de maneira amorosa, ou seja, de uma maneira que reflita a obediência à palavra do Senhor, de uma maneira que demonstre a harmonia da minha vida com a Escritura Sagrada e a edificação, e o propósito da edificação na vida daquele para quem nós falamos esta verdade. Em sexto lugar, Paulo fala da boa fama, amável e tudo que é também de boa fama. Aqui, Paulo está se referindo exatamente àquele que é digno, ou aquilo que é digno de elogio, de reverência, ou seja, contrário com aquelas coisas que são escandalosas, por exemplo, ou que são corrosivas, ou coisas que não têm uma boa fama, são chamadas infames, que se conectam muito bem também com estes aspectos éticos, como nós falamos da respeitabilidade, como nós falamos também da pureza. Falar de coisas que têm boa fama significa levar a nossa mente a pensar coisas que, de fato, trazem edificação. Usar o nosso vocabulário, a nossa inteligência, os nossos dons, para promover aquilo que é edificante, que é bom para as pessoas. E, finalmente, Paulo fala sobre alguma virtude e algum louvor. Ele diz, se alguma virtude há e se algum louvor existe. Aqui nós temos, então, Paulo resumindo essa excelência moral da vida de um crente. Tudo aquilo que merece a aprovação do crente diante de Deus. Não que nós utilizaremos isto como méritos para a salvação, sabemos que isto é inútil, mas a ideia de Paulo é que o crente transformado, genuinamente salvo, ele vai demonstrar estas atitudes aqui. Ele será uma pessoa que vai ser virtuosa no seu caminho, uma pessoa que vai louvar a Deus, uma pessoa que vai elogiar as obras de Deus, contrárias, por exemplo, à murmuração, à ingratidão, à blasfêmia. Uma mente moldada pelo Espírito é uma mente que busca sempre, de fato, a ocupação central com algo que é provindo da Escritura. Paulo está falando aqui, talvez, de uma meditação, podemos dizer assim, intencional. O que é isso? É o uso da palavra de Deus para encher as nossas mentes com aquilo que é verdadeiro, justo, puro, respeitável, amável. Então, nós só vamos conseguir, de fato, uma vida virtuosa quando nós aprendermos a obedecer à verdade da palavra. E a verdade da palavra produzirá em nós todos os outros atributos ou todas as outras qualidades que são chamadas fruto do Espírito. Por isso, então, que Paulo diz aqui no verso
de número 9, né? O que também aprendestes, recebestes, ouvistes, vistes em mim, isto praticai. Eu acho muito interessante esta finalização de Paulo, porque ele se coloca como alguém que é modelo. Ele é modelo naquilo que ele ensinou, ele fala o que também aprendestes. Então, eles aprenderam do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo foi um mestre para eles. Eles deveriam olhar para o apóstolo Paulo e aprender do e com o apóstolo Paulo. O que vocês receberam, ou seja, a mensagem que foi implantada em seus corações, eles receberam a mensagem que eles ouviram, no sentido de que ouviram não só com os ouvidos, mas ouviram com o coração, e aí Paulo diz, a mensagem que vistes em mim. Talvez aqui seja o ponto mais desafiador, especialmente para nós que somos professores, não é? Que somos mestres na igreja, as pessoas olharem para nós e elas verem em nós aquilo que nós pregamos. Esta talvez seja, com certeza, talvez o maior desafio da vida de um pregador, da vida de um professor. Quando o aluno ele olha para você e ele não vê em você aquilo que você cobra dele, você terá problemas no processo da educação. E a gente vê isso, nós que somos professores, a gente percebe isso. Às vezes você exige, como um pai, por exemplo, que exige de um filho um tipo de comportamento, mas o filho percebe que o pai faz aquilo ou até coisas piores. O filho, por exemplo, o pai chama atenção para que o filho não minta. E o filho, esperto, inteligente, rapidamente ele vai dizer, mas o senhor mente. O senhor mentiu para mim, o senhor mentiu para a mamãe. Ou seja, o exemplo, o testemunho, fala finalmente aqui na vida de Paulo. Repito, Paulo não está defendendo um tipo de impecabilidade, de perfeição, mas Paulo deseja que nós sejamos modelos. Como vimos hoje pela manhã, no elogio do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, quando ele disse que aqueles irmãos se tornaram modelo, porque eles eram abnegados no amor, eles eram firmes na esperança de Cristo, eles eram comprometidos com a fé genuína. Então, quando alguém é comprometido com a palavra de Deus, quando alguém de fato preenche a sua mente com as qualidades do Senhor, com o fruto do Espírito, irmãos, não há outra conclusão, outro resultado a não ser prosperidade, fecundidade. Como vimos também no sermão pela manhã, a palavra de Deus ela produz vida, ela produz fecundidade. Nós crescemos, nós nos desenvolvemos quando, de fato, nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração. Paulo aqui, então, ele encerra dizendo, e a paz, e o Deus da paz será convosco. Ele falou antes, no versículo 7, não é, sobre a paz de Deus que guarda o coração. E agora ele fala que esta paz, ou este Deus da paz, ele estará sempre conosco. De modo que uma mente transformada e moldada pelo Evangelho, ela não apenas experimenta ambientes de paz, mas ela desfruta relacionalmente de uma comunhão com o próprio Deus, que é o Deus da paz. De modo que nós não vamos encontrar paz em outros lugares. Nós não vamos encontrar paz, por exemplo, no moralismo, porque talvez alguém queira, por exemplo, desenvolver um tipo de justiça moral, como os estoicos, por exemplo, como outros filósofos propuseram, mas Paulo não está falando aqui de moralismos, Paulo não está falando de estabelecimento de regras, quaisquer que sejam elas. Paulo está falando de uma vida transformada, de uma vida, não de um autoaperfeiçoamento, mas de uma vida de uma comunhão crescente com o Senhor. Nós vamos errar, nós vamos cair, nós vamos pecar, mas nisto tudo nós estamos sendo transformados, nós estamos sendo moldados pelo Evangelho da graça por meio da palavra. Então nós podemos resumir da seguinte maneira, irmãos, para concluirmos. A vida cristã exige de nós discernimento sobre aquilo que ocupa a nossa mente, o que tem ocupado a sua mente durante os dias. Você tem se preocupado com o quê? Ou você tem ativado a sua mente a partir de quê? São coisas verdadeiras? São coisas de fato respeitáveis, justas, puras, amáveis, de boa fama, virtuosas, que podem ser elogiadas?
A vida cristã madura exige também um compromisso com a verdade e a pureza do Evangelho. Nós devemos ter muito cuidado para não adulterarmos a palavra de Deus, tornando-a impura ou mesmo falsa. Devemos ter muito cuidado porque a verdade da palavra de Deus deve sempre ser para nós, como já sabemos, regra de fé e de prática. Portanto, a pureza da vida cristã envolve um conhecimento da palavra. Precisamos também, irmãos, numa vida cristã madura, procurar, buscar esta meditação intencional nas coisas de Deus. Meditação na palavra. Essa palavra meditação ela é um pouco mal interpretada, sobretudo por conta da ideia monástica, ou mesmo das religiões orientais, ou técnicas, né, orientais, como se meditação fosse só alguém ficar ali em silêncio, ouvindo o universo, buscando algum contato transcendente. Mas não é desta meditação que nós estamos falando. Nós estamos falando de um estudo bíblico mesmo. Meditar na Escritura, que é aquilo que o Salmo diz, medita na tua lei de dia e de noite, significa o estudo profundo da Escritura. Meditar significa ler a Escritura e clamar a Deus para que Ele fale a nós por meio daquele texto que nós estamos meditando. Então você pode escolher durante a semana, quem sabe, um texto, um único versículo, um único livro, um único capítulo, para que você fique ali e medite ali, naquela semana, sempre naquele mesmo texto, sempre naquela mesma ideia. O que o Senhor quer falar comigo por meio deste texto? E você pensar sobre isso, você buscar respostas na palavra de Deus por meio daquele texto que você está estudando. A vida cristã exige coerência entre o pensamento e a prática. E talvez este seja o maior perigo dos chamados legalistas. Os legalistas são aqueles que eles exigem a adequação ao pensamento deles, mas eles não praticam aquilo que eles mesmos reclamam dos outros. Esse é o problema do legalismo. Eu vou ilustrar. Por exemplo, a Bíblia diz que todos nós devemos cuidar uns dos outros, pastorearmos uns aos outros. Lá em Colossenses, Paulo fala isso. Colossenses 3,16. Paulo diz assim: aconselhai-vos mutuamente, admoestando uns aos outros, mutuamente. Este é o pastoreio comunitário, coletivo. E, às vezes, alguém, por exemplo, chega para um presbítero e diz assim: presbítero Renato, por que o senhor não visitou aquele irmão, aquela pessoa que estava precisando da sua ajuda? E aí a gente pergunta lá no fundo: por que você não fez isto? Por que deveria ser o presbítero Renato e não você? Se todos nós somos membros do mesmo corpo, se todos nós somos da mesma família, se todos nós somos irmãos. Vamos fazer aqui uma brincadeira. Nós temos a nossa família, certo? Nós temos irmãos, alguns aqui têm irmãos, têm parentes. Imagine que um irmão seu fique doente. Aí você liga para um terceiro irmão e diz assim: olha, você não visitou o fulano, não, vai lá visitar. Aí este irmão fala com você: e você visitou? Não, não fui não, mas é você que tem que ir. É mais ou menos isso. O que acontece quando há esse tipo de legalismo, ou seja, eu cobro do outro aquilo que eu mesmo não sei fazer, não faço. Aquilo que eu mesmo não tenho compromisso de fazer. Paulo está muito preocupado com isso, porque Paulo quer que o exemplo dele possa positivamente influenciar aqueles irmãos de Filipos. Vocês viram em mim, vocês aprenderam comigo, então façam isso. Vocês são capacitados para fazer, que é esta coerência entre pensamento e prática. Se eu penso, eu preciso fazer. Se eu proclamo, eu preciso realizar. E, finalmente, a confiança na presença do Deus da paz. Nós precisamos confiar que o Deus da paz está conosco, meus irmãos. Nesse mundo tão atribulado que a gente vive tantas dúvidas, né, em relação ao Evangelho, à própria moralidade cristã, a gente vê cada coisa acontecendo, né, cada pecado assim absurdo, né, e hoje nós temos uma divulgação muito maior, muito mais ampla, então todo dia a gente está vendo coisas assim tristes, né, acontecendo na nossa sociedade. E
nós precisamos de paz, precisamos buscar esse Deus da paz, porque senão nós entramos também nesse turbilhão, nós entramos neste vulcão, não é? Nessa tempestade que o mundo tenta nos oferecer. Então é preciso nos afastar um pouco destas coisas e permitir intencionalmente que a palavra de Deus ocupe o nosso coração, porque a palavra de Deus é o que vai trazer paz para o nosso coração, o que vai trazer a presença espiritual no nosso coração. Se você luta, meu querido irmão, com pensamentos desordenados, se a sua mente talvez está passando por esse processo, né, de desejos desordenados, talvez você lida com problemas na internet, você tem alguns vícios, não é, de sites que você acessa, talvez você tenha algum outro tipo de vício que tem levado você a decisões ruins, não é? Eu soube recentemente de uma pessoa que praticamente jogou fora todos os seus recursos por causa do vício nas apostas, né? Uma pessoa muito próxima de nós, inclusive, que passou por esse processo, por essa dificuldade, jogou fora carro, moto, e são pensamentos desordenados, né? Como é que a gente resolve isto? Tendo a transformação da nossa mente, como Paulo também disse lá em Romanos, transformar a mente. Os pais e os líderes de nossa igreja, não é? É muito importante que nós pais e nós líderes, professores, vamos começar agora uma escola dominical, a partir do próximo domingo. Então é importante que os professores eles estejam aptos para formar as mentes cristãs. A musiquinha é até romântica, mas atrapalha, né? Eu estava dizendo, pais e líderes. Então, os pais, nós professores, né, devemos formar as mentes cristãs, né, formar os nossos alunos, nossas crianças. Hoje uma irmã me procurou, muito satisfeita, né, com o planejamento que o Conselho de Ensino propôs, e ela destacou exatamente este ponto, né, da importância de nós valorizarmos as crianças, não é? De não considerarmos as crianças apenas como o futuro da igreja, ou vai para uma salinha ali e apenas passa alguns filmes, umas brincadeiras, né? Mas a proposta de dar às crianças o alimento que elas precisam para aprenderem a pensar, não é? Tem uma mente cristã, uma mente focada na palavra de Deus, não é? E, finalmente, queridos irmãos, a busca pela paz interior. O nosso mundo hoje tem tentado, né, de tudo quanto é jeito, por meio de técnicas de autoajuda, né, e outras terapias, essa tal da paz interior. Mas nós sabemos que o único coração e a única mente que, de fato, permanecem em paz são os corações e as mentes tomados pelo Espírito do Senhor, por esse Deus da paz. A mente focada naquilo que é verdadeiro, naquilo que é respeitável, naquilo que é justo, puro, naquilo que é amável, naquilo que tem boa fama, que é virtuoso e que merece elogio. Uma mente focada nestas coisas é uma mente que se torna um terreno muito fértil para a paz de Cristo no coração. Talvez você esteja atribulado, talvez você esteja passando por crises de dúvidas, né, de desejos desordenados, de ansiedades, e talvez este seja um bom caminho para você refletir. Talvez você esteja passando por dificuldades na sua vida porque você tem sido desobediente. Você não tem procurado respostas na verdade, na palavra de Deus. Talvez você esteja passando por problemas na sua vida porque você tem cultivado na sua mente questões impuras, imorais, conversas que você tem, coisas que você assiste, que você lê. Talvez você tenha preenchido a sua mente com coisas que
não vão edificar a sua vida, muito pelo contrário, elas vão destruir você, vão levar você para um processo de um turbilhão mesmo, de ausência de paz. Então, comece hoje, reformando o seu coração e a sua mente. Comece pela verdade, comece fazendo um compromisso de ler a palavra de Deus, de permitir que a palavra de Deus fale no seu coração. O salmista diz, guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então, isto é verdade nas nossas vidas. Se nós guardamos no coração as palavras, Deus vai fazer com que nós tenhamos um cuidado maior para não pecarmos contra Ele. Porque a palavra de Deus habitando em nós vai produzir em nós uma consciência cada vez mais cativa a Cristo. É aquilo que Paulo diz, que a nossa consciência cativa a Cristo, ela nos impede de pecar. Porque você, quando conhece a verdade toma seu coração e domina os seus impulsos, os seus desejos. Obviamente, isto será uma luta, mais para uns, menos para outros. Mas, de todo modo, é uma luta que todos nós enfrentamos neste mundo, porque estamos num mundo caído. Como diz o profeta Isaías, nós somos pessoas de lábios impuros, estamos no meio de um povo de impuros lábios, e os nossos olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos, Jesus Cristo. Então, por isso, nós precisamos, assim como Isaías, pedir que o Senhor também toque os nossos lábios com uma tenaz, com a brasa que nos queima, com o fogo do Senhor, para queimar os nossos pecados, para nos reavivar, para nos reanimar, a fim de que nós possamos continuar seguindo a Ele, assim como Isaías. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Para que você dê bom testemunho do Evangelho, é preciso que você passe por essas etapas. O conhecimento da verdade, o arrependimento dos seus pecados e um compromisso renovado com o Senhor. Então, queridos, finalmente, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E que também, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. Nós vamos passar a ministração da ceia do Senhor. Eu quero convidar os irmãos, eu vou fazer a leitura do trecho de Marcos, capítulo 14, no qual Jesus Cristo, ele instituiu ali a chamada ceia do Senhor. Marcos 14, a partir do 22, os irmãos não precisam abrir, se apenas acompanharem, o texto diz, e enquanto comiam, Jesus estava ali reunido com os seus discípulos, não é? Enquanto comiam, ele então tomou um pão e, abençoando, o partiu e lhes deu, dizendo, tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice, e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Irmãos, como eu disse também pela manhã, a ceia do Senhor, ela tem vários ensinamentos para a nossa vida espiritual. E dois deles são muito evidentes. Primeiro, a certeza de que o Senhor está conosco, sempre. O texto diz, o Senhor Jesus está dizendo, tomai, este é o meu corpo, e depois ele diz, bebei, este é o meu sangue. O próprio Cristo se identifica como aquele que é o corpo e o sangue entregues em nosso favor, o pão e o vinho simbolizados aqui. De modo que quando nós tomamos do pão e do vinho, nós estamos, de fato, nos associando a Cristo espiritualmente. E nós estamos sofrendo com Cristo ao mesmo tempo em que também estamos ressuscitando com Cristo para a vida eterna. Então nós vivemos com a presença de Cristo hoje, e nós também aguardamos o retorno de Cristo no futuro. Cristo voltará. Ele diz aqui no texto, até que eu venha, até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus.